E então, vocês estão preparados para o vídeo de hoje? Então é melhor se sentarem, porque hoje o vídeo promete. Então, preste atenção nessa história. Seu nome significa o anjo da morte, em algumas traduções. Enquanto Abaddon significa o destruidor ou a destruição, muitos consideram Abaddon como o anjo da morte. Embora alguns acreditem que Abaddon seja um local, na maioria das vezes ele é considerado um anjo caído. Sua função é supervisionar a destruição da terra no dia do julgamento. Confere comigo aí na sua Bíblia. No livro de Jó, capítulo 28, verso 22, Abaddon é mencionado junto com a morte, quando Abaddon é identificado pela primeira vez como um ser real e não apenas um lugar. Para outros, Abaddon não é Lúcifer, mas eles compartilham muitas imagens. Algumas interpretações bíblicas até tratam Lúcifer, Satanás e Abaddon como a mesma figura. No entanto, muitos teólogos apontam para passagens específicas no livro do Apocalipse e outras passagens bíblicas como evidências de que Abaddon é uma entidade distinta. Por exemplo, um versículo afirma: eles têm como rei o anjo do abismo. Este versículo chega depois de Deus libertar os gafanhotos para torturar a terra durante o fim dos dias. Alguns estudiosos leem isso em conjunto com Provérbios capítulo 30, verso 7, em que os gafanhotos não têm rei. Assim, enquanto Lúcifer funciona como o rei do inferno, Abaddon é o líder dos gafanhotos de demônios libertados para torturar aqueles que não carregam o selo de Deus. Muitos também apontam para Efésios capítulo 6, verso 12, onde é descrito que Satanás tem subordinados. Embora Abaddon possa não ser sinônimo de Lúcifer, ele compartilha características semelhantes. Algumas traduções bíblicas afirmam que Abaddon é um subordinado de Satanás, não um anjo do exército de Deus. Aqueles familiarizados com a Torá ou a Bíblia sabem que Satanás busca destruir as obras e a criação de Deus. Embora Satanás não receba tanta exploração na Torá, sua existência está sem dúvida presente no texto. Durante o fim dos dias do Apocalipse, Deus libera os demônios do inferno. Os humanos que não têm o selo de Deus em suas testas sofrerão nas mãos de Satanás e seus demônios. Aqui, Satanás funciona como o principal protagonista de Deus, e é Abaddon que serve como o líder da praga de demônios que tortura a terra. Abaddon é uma figura controversa para alguns, pois as interpretações divergem sobre se Abaddon é um servo de Satanás ou anjo da morte autorizado por Deus. Abaddon é o governante de um abismo com o mesmo nome. Em ambas as tradições judaica e cristã, Abaddon não é apenas a personificação de um anjo caído, mas um lugar real de destruição. Em Jó capítulo 31, verso 12, Abaddon é descrito como um abismo infernal, pois seria um fogo que consome até Abaddon. Alguns acreditam que Abaddon é tanto um ser manifesto quanto um abismo sem fundo que ele supervisiona. João escreve sobre este abismo no livro de Apocalipse, descrevendo que, depois que o quinto anjo toca sua trombeta, uma estrela cai do céu e abre o abismo. Uma tempestade de fumaça surge, e da fumaça uma praga de gafanhotos surge para atormentar, mas não matar, homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Em alguns textos, Abaddon é meramente um lugar para as almas perdidas. Alguns acreditam que Abaddon é apenas um termo para um poço sem esperança como o inferno. Tais teorias apontam para o fato de que Satanás é o governante do inferno, e Abaddon, que significa destruição ou local de destruição, é apenas sinônimo para o reino da tortura, onde Satanás tem domínio. Esse entendimento enfoca aquela passagem do livro de Jó
capítulo 31, verso 12, na qual Abaddon é descrito como um lugar de fogo. Este argumento ganha um apoio no livro de Salmos, capítulo 88, verso 11, que afirma: será que a tua benignidade será declarada na sepultura, a tua fidelidade em Abaddon? No entanto, é também em Jó que Abaddon é identificado pela primeira vez como um ser consciente. No mesmo livro, número 28, verso 22, Abaddon pode falar e ouvir e é a personificação da morte. Muitos também apontam para as antiguidades bíblicas de Filo, que descrevem Abaddon como um lugar. Abaddon é descrito como presente durante a ressurreição de Jesus no texto gnóstico. Abaddon é usado alternadamente com morte em muitas passagens, mas aqueles que estudam os textos gnósticos apontam que Abaddon estava presente no túmulo de Jesus Cristo no momento de sua ressurreição. Seu papel como anjo no exército de Deus, ou subalterno de Satanás, torna-se mais confuso nos documentos gnósticos. No Evangelho de Bartolomeu, Abaddon se aproxima de Jesus no submundo após sua morte, mas Jesus ri da cara de Abaddon, o que o apavora e também apavora seus filhos. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Abaddon e seu filho, Pestilence, procuram proteger o mundo subterrâneo. No entanto, Jesus já havia partido do inferno e, de acordo com Bartolomeu, ele deixou apenas 3 almas lá: Herodes, Caim e Judas. No texto gnóstico, Abaddon é também o anjo que reuniu a terra usada para criar Adão. No texto gnóstico, os Atos de Tomé, Abaddon desempenha um papel vital na criação inicial da humanidade. Ele recebe a tarefa de reunir a terra, da qual Deus criou Adão. Ele então é identificado como um guardião e todos os anjos, demônios e entidades corpóreas o temem. Além disso, no dia do julgamento, é dito que Abaddon levará as almas para o vale de Josafá, onde Deus entregará todas as almas para o julgamento final. Isso aumenta a confusão para muitos que aceitam os documentos gnósticos como parte de seu entendimento bíblico, porque Abaddon se parece muito com Lúcifer nesse aspecto. Deus desencadeia Abaddon para torturar a terra no livro do Apocalipse. O apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse enquanto vivia no exílio na ilha de Patmos. Lá, ele teria recebido um vislumbre do dia do Senhor ou o fim dos dias. No Apocalipse, João revela que os anjos caídos serão libertados para causar estragos e espalhar torturas na terra durante o Apocalipse. É no Apocalipse e no momento em que João ouve a 5ª trombeta que Abaddon, ou Apolion em grego, é apresentado ao mundo como o líder dos anjos caídos. De acordo com os textos, Abaddon deve desencadear a ira de Deus sobre a humanidade. Abaddon tem permissão para torturar seres humanos. Embora a tradução bíblica leve alguma disputa, uma coisa com a qual a maioria dos estudiosos concorda é que a autoridade de Abaddon não é limitada. Apocalipse 9, verso 4 afirma: E foi-lhes dito que não fizessem mal à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na testa. Além disso, essa passagem diz que Abaddon e sua equipe não receberam o poder de matá-los, mas apenas de torturá-los por 5 meses. Ainda assim, a autoridade de Abaddon tortura ativamente a humanidade inquietante. Apocalipse capítulo 9, verso 6, fornece algumas dicas sobre o grau de tortura. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Eles desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Abaddon é contrário à visão cristã de um Deus todo amor e misericordioso. Em muitos aspectos, Abaddon é uma figura confusa, mas uma coisa é certa, ele é assustador. Seu papel de torturar os membros da humanidade que não carregam o selo de Deus parece contrário à visão de um Deus
que é amoroso e misericordioso. É confuso que Deus possa criar e amar todas as criaturas e coisas, mas liberar um terror como o de Abaddon sobre a humanidade. Na descrição de João no dia do julgamento, que é posto em ação por Deus, Abaddon recebe 5 meses para criar o que parece ser inferno na terra. Na verdade, não está claro quais critérios tornariam os humanos dignos de um selo na testa, mas está muito claro que Abaddon desempenha um papel central na punição da humanidade. Mas é como a Bíblia nos afirma: hoje, Jesus é o nosso advogado fiel, mas naquele grande dia, o dia do julgamento final, ele será o nosso juiz. E hoje nós podemos ter o livre e arbítrio para escolher qual caminho nós queremos. Se é o caminho da vida, a verdade que liberta, ou o caminho que conduz à perdição eterna. Não podemos nunca nos esquecer que Deus, ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de fogo consumidor e justiça também.